Boa noite, é um grande prazer ter vocês aqui conosco hoje. Hoje nós vamos estar recebendo uma pessoa especial aí de uma grande empresa que vai falar um pouquinho para a gente aí sobre reciclagem, o que eles têm de novidades. Eu vou pedir para o Cassinelli e para o Cláudio também, que deu boa noite para o Bruno e para todo mundo. Cassinelli, começa com você que é o mais novo. Poxa vida. Boa noite. É um prazer participar dessa live, né? Uma coisa importantíssima que são os aditivos aí, né? A BASF tem uma tradição muito grande nessa área e vai ser muito interessante ver o que a gente tem de novo, né? Deve ter surgido muita coisa nova nos últimos anos aí e estou curioso para ver, tá? Opa, Bruno, prazer, né? Prazer. É muito legal estar batendo esse papo aí. E olha, aditivo é um negócio maravilhoso, né? Porque ele dá vida para o plástico, né? Ele estende vida. Então, acho que divulgar isso é um negócio assim fundamental para a gente ajudar na sustentabilidade do plástico, né? Com certeza. Para aumentar a confiança. Isso é muito, muito legal mesmo. Parabéns aí. Legal. Bom, vamos lá. Pessoal, para quem não conhece o Bruno, é o Bruno Belanga Granja, engenheiro mecânico pela Poli, USP, né, São Paulo. Trabalha na BASF há 8 anos e meio, passou por diversos negócios, principalmente marcas de combustíveis e lubrificantes, e agora trabalha na área comercial de aditivo para plásticos. Está liderando as iniciativas de reciclagem mecânica. Bruno, seja muito bem-vindo. Muito obrigado por você ter aceitado o convite aí. Não, prazer é meu. Acho que a gente... eu vou contar a historinha, né? Mas a gente tem aí um projeto novo em reciclagem dentro da BASF. E sempre que a gente pode, a gente bate um papo com a cadeia de valor, né? Acho que essa missão da circularidade é uma missão coletiva, né? Absolutamente ninguém vai fazer nada sozinho e requer muitas mãos envolvidas num projeto para fazer a coisa acontecer, né? Não é algo tão trivial. E, enfim, fico feliz aí pelo convite. Espero que todos gostem aí do que a gente vai mostrar também um pouquinho. E a ideia aqui, eu tenho uma apresentação bem padrão, eu acho até, Manuel, que eu já fiz ela para você, né, quando a gente se conheceu, devo ter feito. Eu mostro para vocês também, eu falo um pouquinho das novidades da BASF, e aí depois eu tiro a apresentação para eu conseguir vê-los também, e a gente vai batendo um papo aí. Pode ser? Então tá ótimo, Bruno. Acho que você pode começar a compartilhar, e aí o que a gente fez daí como se fala, com excelentes dados, pelo seguinte, a gente tem um problema muito grande para resolver, que é essa parte da reciclagem do plástico, e a gente sabe que a ordem de prioridade é a reciclagem mecânica, e a gente conseguir fazer isso sem perder propriedades. Então, a gente está muito curioso para ver o que vocês têm aí. Se você quiser apresentar, legal. Deixa eu compartilhar aqui. Começa a compartilhar já. Vamos lá. Opa, entrou aqui agora. Estão vendo, né? Legal, acho que foi o Cláudio que falou aí, né, de dar uma nova vida ao plástico. Não sei se você já ouviu a gente falando isso ou se, né, naturalmente também é um jargão aí tradicional, mas é exatamente isso que a gente gosta de falar, né? A gente lançou o Bicycle exatamente com esse objetivo de dar uma nova vida ao plástico e a gente tem bastante convicção de que é possível, desde que a cadeia de valor siga aí, né, todos os protocolos e as recomendações para o processo de reciclagem como um todo, né? Hoje o mercado de plástico, isso aqui não é novo para vocês, né, da cadeia, mas o mercado de plástico tem uma dor muito grande, né? E é uma pena, na verdade, você ver um resíduo plástico em aterro, no meio ambiente ou até quando vai para um processo de incineração, né? É uma pena porque tem dinheiro ali, né? Um resíduo plástico tem valor agregado ainda, você consegue recuperar esse valor, você consegue devolver para a cadeia parte desse dinheiro que, infelizmente, hoje acaba indo para o lixo, né? A gente tem uma estatística aqui que a gente sempre fala na BASF de que mais ou menos 65%
do plástico hoje, ele está destinado a bens duráveis, né? Tipo automotivo, construção civil. E beleza, isso é ótimo, né? Mas os outros 35% eles são destinados a bens não duráveis, né? Então, produto de limpeza, um shampoo, enfim, resíduos da plasticultura, né? Mercado agro, como uma silobolsa, um mouse. Então, quando a gente pensa 35% do plástico, é bastante coisa, né? E é o que você comentou, Manuel. O caminho é reciclagem mecânica para esses 35%. Ou, idealmente, né? A reciclagem mecânica. Talvez um processo de reciclagem não dê conta de todo esse resíduo, né? Aí tem outras discussões que vêm à tona de reciclagem química, filmes multicamadas, que tem um desafio grande, mas reciclagem mecânica, de fato, é um dos grandes solucionadores aí desse problema, né? No final das contas, é o que eu estava falando antes, para a gente realmente causar um impacto positivo em termos de circularidade, a gente depende da cadeia de valor inteiro. Não é só a base oferecendo aditivo, não é só um brand owner querendo colocar conteúdo reciclado no seu produto, não é só um reciclador também investindo na planta, mas todo mundo precisa trabalhar junto, né? Empresas de logística reversa, então assim, o desafio é grande, mas é legal ver que a cadeia está começando a se orientar mais para isso, né? Então, de pouco em pouco, a gente vai avançando. Acho que esse é o caminho. Você está correto, e que a gente sempre coloca, né, Bruno, que assim, a ordem de prioridade a gente sempre é a mecânica, porque ela destrói menos massa, destrói menos valor. Agora, existem alguns processos que a gente vai ter dificuldade na reciclagem mecânica e a gente estaria para a reciclagem química, que também a gente consegue novamente voltar à circularidade, e depois a reciclagem energética. O que não faz sentido de forma nenhuma nós aterrarmos essa fonte de matéria-prima ou energia, né? Com certeza. Não, assim, por isso que eu falo assim, é uma pena, né? É uma pena porque tem dinheiro ali, né? Tem dinheiro e dá para fazer muita coisa com esse material que acaba no meio ambiente, né? Sim. Bom, reciclar não é necessariamente uma coisa fácil e trivial, né? A gente tem conversado bastante aí com vários recicladores desde o começo do ano e a gente percebe que talvez nem todos eles têm a quantidade ideal de informação para conseguir trabalhar e fazer um processo sólido, né, que garanta aí o upcycling na cadeia. O que a gente vê como maior desafio hoje, a gente elenca aqui esses que estão na tela, né, mas a cor a cor é uma dor, tanto às vezes, dependendo do processo de triagem que você tem, resíduos de cores diferentes podem, né, causar uma certa dificuldade para você ter um bom controle de cor do produto final, que também muitas vezes tem o famoso canelinha, isso acaba perdendo um pouco ali do appeal para fazer alguns produtos, né? Então isso acaba sendo um desafio, você precisa corrigir isso de outras maneiras. O cheiro presente no material reciclado também, isso é uma dor muito comum do mercado. O processo de degradação térmica e mecânica, então ao longo de cada ciclo, do ciclo de vida de um produto ou de cada passo na extrusão, você vai perdendo propriedade se você não aditiva da maneira adequada. Misturas de polímeros, né? Então, sei lá, uma mistura PET com PP ou poliamida com PE, isso também é uma dor, né? A parte aí de compatibilização. E, como eu comentei, o downgrade de propriedades, né? Tudo isso dificulta muito o processo. Pensando nessas dores e pensando em todo o contexto que a gente falou antes, então a BASF lançou o Bicycle, né? Que eu tenho falado aqui várias vezes. O Bicycle nada mais deixa eu já colocar até no próximo slide, nada mais é do que uma consolidação de tudo que a BASF tem para o mercado de reciclagem mecânica. Então, o Bicycle Gostei do nome, viu, Bruno? Que é BASF Bicycle, né? Circular Recycle. Muito interessante o nome. Olha, por incrível que pareça, a gente ficou uma tarde inteira em dezembro fazendo um brainstorming com as ideias mais malucas que você possa imaginar para pensar num nome que fosse interessante, né? E, enfim, no final, Bicycle é um nome simples, mas que eu gosto muito, assim, me apeguei ao nome. Isso ainda pode usar o BEST.
Dá para fazer bastante coisa aí. Inclusive, a gente começou a pensar, pô, vamos fazer um logo, né, parecido com uma bicicleta, né, porque Bicycle parecia uma bicicleta, né, de bicycle, mas no final essa ideia morreu. Mas eu achava ela muito boa. Mas vamos lá, o Bicycle, ele é basicamente uma consolidação de tudo que a BASF tem, o grupo BASF tem para reciclagem mecânica, né? Isso vai muito além dos aditivos, que é a área que eu trabalho especificamente, né? A gente lançou o Bicycle no finalzinho de março. A gente tomou a decisão até, inclusive, de lançar antes do lançamento global, que foi 14 de setembro, muito mais recente, porque a gente entendia que quanto antes a gente começasse a falar de reciclagem, melhor. Em 6 meses, tanta coisa aconteceu, sabe? De março aí a um projeto global. Agora é global, mas a gente começou primeiro no Brasil em março, depois a Argentina. Depois a Argentina em maio, e aí Chile, Colômbia, Peru e Equador em agosto. E foi a decisão certa a gente lançar antes do global, porque a gente não tinha toda a informação ainda. Por isso que o global não queria lançar, né? Eles não estavam 100% prontos, mas o fato da gente ter começado a falar com a cadeia já trouxe um aprendizado muito grande, né? Então, eu tenho aí muita convicção que a gente está no caminho certo e desenvolvendo as coisas da maneira certa. Mas vamos lá, então. Primeira coisa, vocês devem estar vendo aí que a parte de triagem, né, o sorting está apagadinho. Por que a gente deixa apagadinho? Primeira coisa, o que a BASF tem para triagem? Essa é uma parte muito interessante aí, Manuel. Eu sei que eu já te dei esse spoiler meses atrás, mas agora a gente tem novidades. Mas a BASF na Alemanha tem como se fosse uma startup, uma subsidiária que chama Trinamics. É uma empresa que está desenvolvendo um sensor base infravermelho para triagem. Na verdade, é um sensor que tem várias funcionalidades. Uma delas é para fazer triagem de plástico. E é como se fosse um celular, então é um aparelhinho que você consegue segurar na mão, super leve, super pequeno. Você aponta para o plástico que você tem dúvida de qual resina é, e ele te fala se é um polietileno de baixa, de alta, se é um polipropileno, PET, poliamida 6, 6.6, e por aí vai. É um FTIR? Tem várias funcionalidades, assim, eu estava até conversando com uma empresa essa semana e eu comentei que esse aparelhinho ele também está sendo desenvolvido para ler o nível de hidratação da pele, tem algumas aplicações de alimentos, enfim, é um aparelhinho super versátil. A gente tem isso disponível na Alemanha, e aí a gente deixa aqui ainda um pouquinho apagadinho, porque a gente ainda não comercializa no Brasil. Mas esse ainda realmente está acabando, porque a gente já foi atrás da licença para poder vender isso no Brasil. Então já saiu, falta só uma etiquetinha que tem que ter no produto. E já tem alguns poucos clientes na América do Sul começando a pedir cotação. E a gente já tem falado bastante com a galera dessa Trinamics para, de fato, começar a apresentar isso para o mercado de uma maneira mais sólida, já pensando para o ano que vem. Então, isso muito em breve vai estar disponível. Eu sei, Manuel, que você tem bastante interesse em conhecer. Né? Não, é porque assim, isso vai facilitar muito o sorte e isso daí poderia estar na cooperativa, por exemplo. Com certeza, esse é um dos focos, né? Esse equipamento, ele não pode ser acoplado numa esteira automática, não é para isso que ele serve. Mas ele é manual, você baixa um aplicativo no celular, se eu não estou errado, você tem ali uma licença de um programinha que você instala, que faz a leitura, e vai ganhando inteligência também. Então, quanto mais você usa, mais ele alimenta a nossa base de dados, e isso depois volta também como inteligência de novo para o programa. E a gente está realmente muito perto de começar a comercializar e falar disso com o mercado. Assim, eu vejo uma oportunidade enorme da gente melhorar o trabalho de cooperativas mesmo. Acho que esse é o foco. E, enfim, eu estou mega ansioso para ver quando que a gente começa de fato a falar disso. Muito legal, e a gente já vai te chamar para outra live depois, que isso aí também é muito interessante, a gente vai querer falar disso daí. Tem Sim. bastante daí, tem o Amarildo aí que trabalha bastante com cooperativa, que eu acho que daqui a pouco ele vai fazer perguntas. Legal, não, legal, gente. Eu, assim, de verdade, eu inclusive falei essa semana com o pessoal daqui, eu tenho uma call agendada com o responsável por Américas amanhã, porque eu quero começar a pegar mais informação para conseguir responder as perguntas, né? Isso é tudo muito novo. Então,
eu ainda não conheço tudo que o produto faz, sabe? Mas a gente vai começar a fazer isso na América do Sul também. E eu tenho certeza que o Amarildo vai arrumar um monte de lugar para você testar isso. Tomara. A gente fala bastante. Vamos lá. Bom, depois de triagem, a gente tem a parte de lavagem, né, de limpeza. Então, vocês sabem, né, tem a triagem, depois o produto ele é moído, e aí, idealmente, esses flakes deveriam passar por um processo de lavagem, né? Pelo que eu tenho conversado com bastante reciclador aqui no Brasil ainda, nem todo mundo usa algum tipo de química nessa parte do processo. Isso vai um pouco ao encontro do que a gente falou antes, né? É um mercado que está se estruturando, está começando a investir em tecnologia, em qualidade. Um produto reciclado antigamente talvez era majoritariamente visto como um produto de má qualidade, mas isso já mudou, né? E a cadeia vai se ajustando. Então aqui, basicamente a gente tem e para fazer, para reduzir custo de produto. O cenário que nós vemos hoje, que ele vai ter preço de resina virgem para cima. É isso que eu ia falar, preço de resina virgem para cima, especialmente porque isso vai mostrar também um approach, uma pegada das empresas em termos de sustentabilidade também, né? Isso vai ser precificado de alguma maneira, porque isso é importante, né? Então, o mercado mudou, né? E, de novo, por isso que a gente tomou a decisão de lançar isso antes da própria Alemanha. Normalmente o fluxo é o contrário na BASF. Primeiro a Alemanha lança, todo mundo aprende com eles. Aqui foi o contrário, a gente lançou e eles aprenderam um pouco mais com a gente dessa vez. Essa parte, depois você tem que explicar como é que você convenceu os alemães a fazer isso. Tô brincando. Isso aí foi coisa da alta patente, né? Não foi. Eu só implementei aqui, mas a alta patente deu um jeito de fazer isso acontecer. Tem um outro slide, eu falo mais da lavagem. Nessa parte da lavagem, vocês também têm químicos para ajudar a lavagem? Vocês têm parcerias com equipamentos, com tecnologia? Parceria com equipamento, não. A gente realmente só trabalha com a química. Deixa eu até já pular 2 slides, porque eu já vou falando. Desculpa aí, porque é para ser um bate-papo. Se eu tiver não, claro. Fica quieto. Isso aí, vamos lá. Aqui foi. Então, esses químicos, na verdade, eles não são da minha área de negócio, né? Como eu falei, eu estou focado na área comercial de aditivos. A gente tem uma outra unidade da BASF. É uma empresa que a BASF adquiriu nos últimos anos, chama Chemetal, não sei se alguém aqui da Call conhece, mas esses químicos, eles são capazes de remover resíduos de cola, de rótulo, resíduos orgânicos e inorgânicos. Tem um ponto muito interessante, assim, para os recicladores que usam água quente no processo de lavagem, esses químicos são capazes de reduzir a temperatura do banho, pode chegar até 20, 25 graus Celsius, isso é uma redução de custo indireto, na verdade, você vai ter um consumo menor de energia na sua planta, então esses químicos ajudam nisso também. Eles ajudam a economizar um pouquinho de produto químico também, porque basicamente eles são tensoativos, agentes floculantes e agentes de flotação, desculpa, e antiespumantes. Como não tem espumação, que não é algo desejado nesse tipo de processo, não tem vazamento de produto também, né? Isso pode acontecer dependendo do tipo de equipamento. Então, esses químicos ajudam, na verdade, a não ter esse desperdício de química no processo. E caso resina reciclada pudesse ser usada em contato com alimento, esses químicos garantiriam um nível de limpeza que teria um approval aí de food contact, de menos de 50 ppm. Eu sou, assim, zero expert nesse portfólio, a gente sempre só fala um pouquinho dessa proposta de valor, a gente tem outros colegas que cuidam disso, né? Eles ficam em Jundiaí, inclusive tem laboratório local e eles estão sempre super abertos a fazer testes, né, e ver exatamente qual é o ganho de temperatura que você tem ou qual é a taxa final de resíduo orgânico que você fica nos flakes, né? Isso tudo a gente consegue fazer aqui. Também temos laboratórios na Itália. Então a gente tem bastante coisa aí para oferecer para quem está interessado nesse tipo de químico também. E querendo ou não, isso aqui já estão disponíveis no Brasil. Já estão disponíveis. Assim, o portfólio é grande, tá? Pelo que eu sei, tem mais de 20 produtos. Não sei se os 20 estão disponíveis no Brasil,
mas a gente tem sim alguns produtos disponíveis. E, querendo ou não, quando você consegue remover resíduo orgânico, aquele problema do odor diminui muito, né? Então, esse portfólio aqui é bem interessante. Quando eu conheci ele, eu fiquei bem entusiasmado, e a nossa equipe já tem aí alguns projetos em andamento com alguns recicladores, e a ideia aqui é fazer acontecer isso também, né? Então, quem tiver interesse, a gente está aqui para ajudar e desenvolver esse portfólio também. Muito legal. Voltando ali para aquele slide, então, né, a gente tem finalmente a parte da extrusão ou da recuperação, né, dos polímeros em si, que é a parte que a gente trabalha, né, que eu estou na área comercial. Eu voltei, né, nem precisava, deixa eu já pular o slide. E aqui a gente sempre começa falando um pouquinho do básico ali da proteção antioxidativa, né, que a gente recomenda que todo mundo faça durante o seu processo de recuperação, né? Então, assim, de novo, né, sou engenheiro mecânico, não sou engenheiro químico, não sou técnico, mas a gente sempre fala que quando um polímero está dentro, quando um polímero está num processo de estresse, né, seja ele exposição à luz, ou um resíduo catalítico dentro ali da extrusora, ou uma força de cisalhamento, calor, pressão, enfim, qualquer que seja o estresse, esse polímero começa a se degradar, né, e as cadeias começam a se romper. E nesse primeiro ciclo de degradação, alguns radicais livres vão sendo formados, esses radicais livres entram em contato com o oxigênio, formam outros radicais livres, e nesse momento que a gente precisa colocar um antioxidante fenólico, né, o primário, que interrompe esse primeiro ciclo de degradação, doando um hidrogênio, formando um hidroperóxido. Esse hidroperóxido também precisa ser inativado, né? E é nesse momento que a gente adiciona um fosfito, ou antioxidante secundário, né? Todo mundo conhece. E a gente interrompe esse segundo ciclo de degradação também, e aí a gente garante uma proteção oxidativa aí do material, né? A gente interrompe que essa degradação continue durante os passos da extrusora, e aí, de novo, vai ao encontro de tudo aquilo que a gente falou no começo, de você não perder propriedade mecânica, não perder propriedade térmica durante o processo de reciclagem, e aí sim garantir que o produto final vai ter uma alta performance, né? Isso aqui, assim, muito basiquinho, né? Mas só para mostrar que, de fato, você colocar antioxidantes no processo é fundamental. Sem antioxidante, você não consegue garantir uma manutenção de valor agregado no processo. E é isso que a cadeia precisa hoje. E vocês têm uma linha de antioxidante também. Sim, eu vou falar um pouquinho disso nos próximos slides. Bom, aqui é um exemplo, né? Então, a gente tem vários testes de laboratório que a gente fez antes do lançamento. Esse aqui é um teste de uma resistência mecânica, né? Dias para fragilização. Fazendo uma comparação simples aqui de 3 coisas. Então, um polietileno de alta densidade, 100% virgem. Aqui a gente fez uma mistura teórica de polietileno de alta com polipropileno, 95% para 5%, né? Teórica porque, assim, isso não veio necessariamente de nenhum resíduo específico, né? A gente fez essa mistura em laboratório, 100% PCR aqui. Esse primeiro gráfico sem aditivação e a segunda coluna com aditivação. E aqui é exatamente o que o Cláudio falou lá atrás, de dar uma nova vida ao plástico. Se você olhar, com a aditivação dessa mistura PCR, a gente consegue chegar quase na mesma propriedade mecânica de uma resina 100% virgem, né? Faltaram aí 15 dias para a gente ter o mesmo desempenho em teste de laboratório, né? Claro, isso aqui é em teste de laboratório, a gente sempre brinca que esses testes que a gente mostra na apresentação, eles são testes feitos na Alemanha com resíduo bonito e cheiroso, né? E que agora, óbvio, o nosso passo aqui é fazer esse teste com resíduo brasileiro e ver de fato se na prática o material se comporta como se comportou no nosso laboratório. É isso que a gente tem feito desde março com os clientes. A gente tem muito teste que deu certo, a gente tem testes que não deram 100% certo ainda, tem ajustes de formulação que naturalmente a gente precisa ir fazendo, né? Esses desenvolvimentos são sempre feitos a quatro mãos.
Mas, putz, a quantidade de teste legal que a gente fez até agora é super legal e acho que a gente está aí no caminho certo, né? Isso aqui é só um exemplo. Pô, Manuel, posso fazer uma pergunta? Porque senão vai passar o slide e depois vai ser difícil. Eu sabia que você ia fazer uma pergunta, mas pode fazer. O Bruno, eu só não entendi por que misturaram um polipropileno aí, né, no polietileno de alta. O que acontece é o seguinte, ó, o polipropileno ele tem um carbono terciário, né, e ele é muito mais suscetível à degradação do que o polietileno de alta, né? Sim. Eu gostaria de ver um teste desse sem o polipropileno, ou produtos separados, né, polipropileno e polietileno de alta. Tá. A gente pode fazer no laboratório o teste que a cadeia pede, né? A gente tem essa capacidade, a gente tem um laboratório muito legal nos Estados Unidos que tem ajudado a gente nisso. Mas assim, você está certo, né? Por que a gente fez 95 polietileno de alta e 5 de polipropileno? É o que eu falei, foi um teste teórico que o pessoal do laboratório resolveu fazer. E sim, em geral, né, o polipropileno ele tem um processo de reciclagem um pouquinho diferente, ele pelo que eu entendo, né, ele até dificulta um pouquinho mais o processo, e talvez por isso que decidiram colocar, tá? Mas de qualquer maneira, é o que eu falei, tudo isso aqui foi feito em laboratório, não quero usar a palavra teórico, né? Porque de fato foi um teste feito no laboratório, mas foi uma mistura inventada, vamos dizer. Eu entendi. E, inclusive, né, tem duas interferências aí. Tem uma degradação que permitiu essa queda de resistência, que pode ser maior parte do polipropileno, né? E tem o efeito da mistura, que pode não ter homogeneizado direito, e pode ter dado uma influência negativa. Então, para a gente ver o efeito, o ideal seria se fossem produtos sem, pode ser até PCR, mas sem mistura. Sim. Cassinelli, acredito que aí deva, talvez, o pessoal deve ter feito isso, que você pode ter no de alto uma contaminaçãozinha de PE. É isso que eu ia falar, é difícil garantir. O cara não consegue fazer uma separação boa e testado, né? Não sei. Mas eu acho que vale a pena o Bruno olhar isso daí. E acredito que a contaminação nos de alto deve ter sido os copinhos de polipropileno. Por isso que deve aparecer os copos aí. O copinho é mais figurativo, tá? Não necessariamente a gente usou. Oi. É o seguinte, eu acho que está certo, sim, porque aparece muito polipropileno, viu, em algumas peças de polietileno, tá? Tanto assim, a gente está fazendo um trabalho, né? Fazendo um trabalho tentando fazer tubulação de polietileno, né? Aí a gente viu que realmente às vezes a gente tem contaminação, e o mais comum é com polipropileno, o polietileno. Eu acho que realmente esse estudo não está tão teórico, não, tá? No meu ver, tá? Ok? Legal. Obrigado, Elinho. Bom, obrigado. Elinho, Cassinelli, tudo bem? Podemos seguir? Eu só tenho mais um slide, aí a gente pode eu tiro a apresentação e eu consigo vê-los também. Mas vamos lá, nesse momento, a gente tem 5 produtos no portfólio. A gente sempre fala que esse portfólio é vivo, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que conforme a gente vai ganhando mais dados e mais experiência no mercado, e na verdade entendendo o que a cadeia precisa, a gente consegue ir caminhando aí num portfólio novo, talvez, né? Então, a gente começou com esses 5 produtos e a ideia aí já tem um pipeline interessante saindo também. Não tenho muitas informações exatamente do que está por vir no ano que vem, mas eu já vi uma vez o pipeline, tem bastante coisa nova em desenvolvimento e aí a ideia ao longo do tempo, colocando produtos novos no mercado. Mas hoje, então, a gente tem esses 5 produtos, né, no portfólio. Como o desenho está mostrando aqui. Então, o primeiro deles, muito focado em rígido, né, o Irgacycle PS030, basicamente para polietileno de alta, polipropileno, e pequenas misturas, né, de novo, a gente ainda não tem no portfólio um compatibilizante de resina, né? Então, esses produtos ainda não têm essa função da compatibilização. Se for uma mistura
talvez 95,5, alguma coisa nesse sentido dá para trabalhar. Se for uma mistura polietileno de alta e polipropileno, tipo 50-50, não seria o caso, né? Mas esse produto ele tem, talvez o grande benefício dele seja a manutenção do índice de fluidez. A gente já vem fazendo aí vários testes com alguns clientes e tem se comportado super bem, até 4, 5 passos de extrusão, né, com 0,2, 0,15, 0,3% do aditivo, né? Aqui é o ativo puro, tá? Não é um master batch, é o ativo puro. 0,2 é 2.000 ppm, 2.000 ppm, isso aí. Então, 1.500 ppm, 2.000 ppm, raramente 3.000 ppm, o resíduo tem que estar realmente muito degradado, mas a gente já tem visto aí uma manutenção do índice de fluidez super positiva. E, enfim, os testes estão sendo muito legais para esse produto até agora, mas o foco em rígidos. Segundo produto, diga, alguém tinha uma pergunta? Eu ia te perguntar, que daqui a pouco o pessoal vai perguntar muito, que é a questão de custo. Não sei se você pode, se você não puder responder aqui em público, fica à vontade, procura, ou se puder me dar uma ordem de grandeza nesses Aqui nessa call não posso dizer agora o custo. De qualquer maneira, esse portfólio ele tá disponível através de uma plataforma digital que a gente criou, né? www.b-cycle.base.com, né? E uma vez que você faz o registro nesse site, você consegue ver preço, consegue baixar a documentação técnica, ficha de segurança, tem acesso a tudo que a gente tem lá no site. Então, quem tiver curiosidade para ver as condições comerciais, está tudo disponível no nosso site, é só fazer o registro, tá? Como é que é, Bruno, que eu vou colocar aqui no é www.b-cycle.vasf.com. Isso aí. Bom, o pessoal consegue acessar isso daí? Sim. Então, depois, o pessoal que tiver curioso... já foi aqui também a gravação. Pode ir. Fechou. Legal. Pronto. Obrigado. Bom, além desse produto, Manuel, então... põe no zap aí que eu estou dirigindo. Tá bom. Depois eu já coloco aqui no zap também. Vamos lá, pode falar. Bom, depois desse, então, a gente tem um produto focado em flexíveis, né? Basicamente polietileno de baixa e de baixa linear. Mesma coisa, a gente já tem feito bastante teste com o mercado, os resultados têm sido super positivos. Além da proteção contra degradação, o que a gente tem visto aqui é uma melhoria bem relevante na formação de géis. A gente sabe que formação de géis para um filme é super crítico, né? Você não consegue depois garantir propriedade mecânica, você não consegue ter um produto de valor agregado alto no mercado, e a gente tem visto aí redução na formação de géis na casa de 15%, 20%, e tem vários testes que estão para sair também, e aí eu vou conseguir ter ainda mais informação. Então, esse produto muito focado em flexíveis. Um terceiro produto... Esse evita reticulação, né? Sim, é um dos focos dele. Tá legal. O terceiro produto que a gente tem, né, o PS032, o melhor exemplo que a gente sempre dá é o da caixa de bateria, por isso que a gente fez questão de deixar ele aí. Basicamente é um material também focado mais em rígidos, só que produtos altamente degradados ou até que tem resíduos ácidos, né? A caixa de bateria talvez seja um exemplo excelente, porque é um produto que fica aí em altas temperaturas grande parte do ciclo de vida, e além disso tem resíduo ácido, né? Então a gente tem um produto focado para isso. É um mercado bastante diferente dos outros dois, né? De rígidos e de flexíveis, talvez com menos players, mas também a gente tem visto aí um interesse interessante para esse produto, e também com ganhos de propriedades bem legais, aí com 2.000 ppm, 3.000 em alguns casos. Então, de novo, uma quantidade bem pequenininha do aditivo já consegue, de fato, garantir uma performance bem interessante para o produto final, né? A gente tem alguns testes que foram feitos aí em estufa e tal, então
tem bastante informação que a gente consegue compartilhar num segundo momento para quem quiser dar um pontapé inicial aí em algum desenvolvimento a 4 mãos, tá? Legal. Quarto produto é o V033. Então, aqui, como o nome já diz, é um produto que tem um foco em devolver ou até adicionar uma característica de proteção UV no produto, né? A gente coloca aí uma caixa de hortifruti ou às vezes até um engradado de bebidas, né? A gente tem projetos muito interessantes também com esse produto. Tem bastante aplicação agro, que a gente tem começado a ver uma vontade de usar resina reciclada, né? Um mercado talvez novo, um mercado que talvez ainda não encare a resina reciclada da maneira como outros mercados encaram, né? O mercado agro, mas também já vejo vários movimentos, e esse produto também, com 2.000, 1.500 ppm, consegue garantir uma proteção UV bem interessante para o produto final e mais importante, fazer um produto que dure, né? Que não vá ficar 1 ano ali em cima de um caminhão, 2 anos e já vai quebrar, já vai ficar todo esfarelado, né? Então, esse produto também a gente tem visto um potencial interessante aqui na região. Quinto e último produto, XT034, também um bom exemplo, né? A gente coloca aí o para-choque de um carro. O que a gente quer dizer com reciclagem de um para-choque de carro, né? O foco desse produto, ele está em polímeros que tem, por exemplo, negro de fumo, que tem resíduo de pintura, que tem muita carga, né? Então, o para-choque de um carro é um bom exemplo porque ele normalmente tem várias dessas coisas, né? Tem pintura, tem carga, a grande diferença desse produto para os outros 4 é que esse sim tem um compatibilizante. Não é um compatibilizante focado em compatibilização de resinas, mas sim um compatibilizante focado em compatibilização de impurezas, tá? Essa é a diferença. Então, tem alguns clientes que ficaram interessados em testar esse produto também para compatibilizar a resina. A gente ainda não concluiu os testes, mas não é o foco. Pode ser que funcione, pode ser que não funcione, não é o foco. O foco realmente é a impureza de negro de fumo, pintura e por aí vai. Aqui, como a gente tem esse compatibilizante, muda um pouquinho a dosagem recomendada, né? A gente não fala mais de 2.000 ppm, é de 7.000 ppm para cima, talvez até 10.000 ppm, né? Então a gente está falando aí de 0,7% a 1%, 1,2%, mas é por conta desse compatibilizante, tá? Para a gente garantir que a gente compatibiliza certinho essas impurezas. Esse é o portfólio que a gente tem hoje. Como eu falei, a gente tem um pipeline interessante na Alemanha, então vão surgir coisas novas, e quanto mais a gente desenvolver com a cadeia de valor uma solução, mais a gente vai entender as dores e mais a gente vai conseguir, de fato, ter um produto adequado para aquilo que o Brasil precisa, a Argentina e os outros países aqui da América do Sul e do mundo também, né? Então, a gente começou assim e o caminho é longo, né? Tem muita coisa que vai surgir ainda. Muito legal, Bruno, gostei. Gostei da visão que vocês têm de fazer uma integração desde lá de ajudar na separação, no sorting, depois trabalhar no apoio para limpeza e depois na aditivação do polímero como um todo. Eu acho que já tem gente aí que já quer fazer perguntas, então agora fica aberto para o pessoal fazer perguntas. Vamos lá, se eu souber responder, vamos embora. Vamos lá. Ô, Bruno, eu achei muito interessante o GardoClean, GardoBond, né? Sim. Produto realmente diferente. Você falou que esse produto aí, ele pode até transformar PIPP em food grade, né? Eu andei fazendo alguns testes com embalagem de carne, né? Que tem sangue, tem gordura e tal, né? Foram usados diversos produtos, tipo soda, água quente, enzima, peróxido, etc. E quando você granula o material, o cheiro volta, né? Cheiro de carniça. Esse produto resolve isso? Olha, quando você falou da embalagem de carne, eu confesso que me veio na memória alguma discussão que eu já escutei sobre isso aqui dentro da BASF.
Eu não quero te cravar, tá? Porque essa não é a minha unidade de negócio, mas eu anotei aqui, eu vou mandar um e-mail para o Fernando, eu posso até já te copiar, inclusive, o Fernando é o responsável por isso, na outra unidade. Agora, esse resíduo é orgânico, certo? Certo. Eu entendo que vai ter uma melhoria, não sei te responder de quanto, mas do que eu tenho escutado até agora aqui dentro da BASF, eu diria que vai ter sim algum ganho, e deveria ajudar na questão do odor, mas eu posso fazer essa conexão, tá? Uma Tá. pergunta interessante. Posso fazer mais uma pergunta? Claro, Né? claro. O canelinha, né? O famoso canelinha. O canelinha é por causa da umidade que vai no material ou é por conta de algum pigmento, algum resíduo de cor que fica no produto quando você recicla? Olha, nunca escutei alguém falar do canelinha por conta da umidade. É a primeira vez que alguém me pergunta. Então, tendo a entender que é por conta de mistura aí de várias cores, de vários resíduos também, sujeira, que no final fica aquela cor meio marrom, né? Meio, enfim, canelinha. Não sei como definir essa cor, né? Tá, eu gostaria, até porque isso é um pouco sigiloso, eu gostaria de falar especificamente depois com Tá você bom. ou com quem você indicar sobre isso, tá? Tá. Ô, Cassinelli, Rogério, Oi, Rogério. eu acredito, tá, que isso é proveniente por falta de lavagem, de limpeza de material, viu? Então, mas se você seca o produto e coloca no equipamento, na granuladora, né, a cor diminui muito, entendeu? E o produto que estava sendo usado é um produto que tem dióxido de titânio, não é? E não tem vermelho, qualquer coisa que induza a cor vermelha ou amarela, tá? Porque senão, você acha que a gente, se mesmo pegar a resina virgem e já tiver um pouquinho de umidade, ela vai dar mudança de cor, né? Sem dúvida. Ela facilita, né? Mas polietilenos são resistentes à umidade, né? Eles não têm tanto problema quanto os plásticos de engenharia. Se ele não tiver lavado direito, talvez a umidade fica na própria sujeira, Rogério. Não, principalmente quando você tem material com alta superfície, tipo filme, né, que é muito difícil de secar. Se for um corpo soprado, tudo bem, mas quando é filme, é complicadíssimo de secar por conta de área superficial, né? Você precisa de muito calor e aí a umidade fica encapsulada porque o filme encolhe, etc. Né? Mas essa umidade, seria uma umidade limpa, de água limpa, ou Sim, poderia ter algum água limpa, contaminante? água limpa. Limpa mesmo. Interessante. Bom, Mas pessoal, pode deixar, tá? Que eu anotei aqui sua dúvida também. E a Dani, alguns aqui conhecem a Dani, né? A Dani tá de férias e ela volta daqui 10 dias, eu acho, mas eu já vou deixar um e-mail com a pergunta, tá? E eu faço a conexão. Okay. Na verdade, acho que assim, o interesse em resolver isso aqui, acho que todo mundo que está aqui conosco hoje, ou as outras pessoas, todo mundo tem interesse de resolver. E não é um problema específico de uma empresa, como você colocou, é geral, tá? Então, em algum momento, se quiser acessar, o Cassinelli tem, somando Cassinelli, Cláudio, quem mais que está aí? O Amarildo. O Amarildo acho que deu uma saidinha, tem mais de 400 anos de experiência aí na indústria. O Amarildo tem mais área de voo nessa coisa aí do que todos nós juntos. Não provoca ele, que acho que não adianta que ele não está aí, eu acho que ele ficou sem bateria, acho que ele caiu. E então, Bruno, a gente fica feliz de saber que tem solução do outro lado e acho que tem muita experiência, principalmente na área de polietilene, polipropileno. O Cláudio acho que ele conheceu o Júlio Nata, então, você tem, eu acho que tem tantas perguntas como talvez, se quiser que a gente sente num fórum para discutir, também está isso. Claro. Tinha uma outra pergunta que ele ia fazer também, que acho que era do quê? Do antioxidante primário, né? Ah, sim. Vocês têm algum antioxidante primário de origem renovável? Não. Isso não. E você vai ficar quieto? Vai ficar...
Não tenho, né? Não. É que eu vou ficar quieto porque é uma outra coisa ali, que ele ficou quieto. Pessoal, você quer que eu pergunte? Eu pergunto. Pergunta. Eu vi que você ficou com cara de perguntar. Tá certo. Vocês já testaram vitamina E como antioxidante de plástico? Já testamos. Mas aí, assim, é uma seara que eu nem sei entrar aqui, tá? O que eu sei que a gente tem no portfólio, tá? Chama Irganox E201, alguma coisa assim. A gente tem no portfólio uma vitamina E. A gente tem testes acontecendo com poucos clientes, bem poucos clientes. Não, pelo menos assim, do que eu escutei até aqui, não é algo super comum. Mas, putz, não sei te responder o efeito da vitamina E, tá? E para reciclagem, eu diria que a gente bom. É muito bom. Para reciclagem, eu diria que a gente não testou ainda, eu acho, tá? Não sei. A vitamina E, nós testamos em 1990, tá? E era de uma empresa suíça lá, que ficava na beira ali em Basel, que eu não lembro o nome, mudou tanto de nome essas empresas. Ciba? Não era Ciba, né? Era uma empresa que ficava para baixo do rio, lá da onde fica a Ciba. Era um outro nome. Depois juntou até com a Ciba, né? Mas não era a Ciba, não. Era uma outra empresa. E funciona bem, viu? Ele dá boa estabilidade. Mas você já fez algum teste específico para reciclagem? Ou não, para reciclagem não. A gente usava, nós testamos em polietileno de baixa e linear, né? E alta densidade. Funciona bem, né? Legal. Não, a gente tem no portfólio, mas não é algo que eu vejo tão comum os clientes pedirem, tá? Não, eu estou te perguntando porque tem um outro processo, né? E aí não é nenhum polímero desse que é conhecido por todos, é um polímero, um plástico de engenharia sofisticado para que é usado em implante. Eu estou pensando em usar vitamina E para estabilizar, tá? Legal. Mas isso também eu procuro vocês depois. Combinado. Bom, quem mais, pessoal? Cláudio, vocês querem? Eu queria fazer perguntas. Tá com o microfone fechado. O Cláudio caiu? Ele desmutou agora. Me acomodei aqui. Não, mas é muito legal essa parte de antioxidantes aí. E com relação ao que vocês estavam comentando do amarelinho, eu não podia falar muito porque eu estava dirigindo, mas é o seguinte, os polímeros, de uma forma geral, à medida que eles vão estudando, eles vão mudando de cor, já vão ficando amarelo. Aí quando você tem sujeira do dia a dia, a umidade, esse tipo de coisa, ele vai indo e a maioria das empresas de reciclagem que eu visitei, ninguém põe uma vírgula de aditivo. Os caras querem fazer milagre. É a triste realidade. Então, quando você falou aí 1.500, 2.000, até 7.000 ppm, vai ter que ter um valor agregado relativamente razoável para poder vender isso. Mas tem, sim. Não, mas você está certo. E assim, eu já cheguei a conhecer alguns recicladores, e isso que eu vou falar agora não faz parte, cada um toma a decisão para o seu negócio, né? Mas que falava, não, eu não uso antioxidante, eu entendo que talvez eu esteja perdendo valor agregado, mas para aquilo que eu me proponho a vender, funciona bem, e eu vendo e estou com a planta cheia. Então, excelente, assim, né? Cada um decide o que quer vender. Mas a utilização de um antioxidante é importante, né? Importante para você conseguir fazer algumas aplicações de mais valor agregado, né? Eu acho que a gente tem que usar como argumento que se você não coloca antioxidante na segunda utilização, né, não vai ter a terceira, entendeu? Esse é o grande argumento. Não, mas sabe qual é o problema? Eu já tive contato com o pessoal que reciclava nylon, reciclava polietileno. Não adianta você querer vender um produto para fazer uma Ferrari, se um Fiat Uno atende o mercado dele. Uma vez eu cheguei para um cara de nylon, o cara vendia nylon reciclado com fibra, ele pegava peças de nylon com fibra de vidro, moía, granulava, tamanho da fibra aí ficava sem nenhuma função, né? Moía tudo, só dava rigidez. Eu falei, não, eu posso pegar nylon reciclado, colocar fibra nova, fibra para
ser resistente ao ataque de etileno glicol. Aí ele chegou para mim e falou, pô, meu, seu produto vai ficar 3 vezes mais caro do que eu compro. Não tenho reclamação. Quando muito quebra 2, 3 peças, eu vou lá, dou uma peça e... Essa é a verdade. E o cara do polietileno também, você vai falar com o cara, ele compra, ele faz a reciclagem e o cliente está acostumado a comprar daquela maneira. Ou mais clarinho, ou mais escurinho, mas é daquele jeito. Então, assim, é uma tarefa árdua, tá? É você brigar para convencer esse pessoal que tem que fazer uma melhor separação, que seria interessante lavar. Você vai em reciclagem, eles não têm nem o cuidado de proteger o material para não acumular pó. Você chega muito reciclador, você pega o material, tá cheio de pó. E o cara joga direto na extrusora e depois não sabe por quê que o material fica feio, fica fedido, fica cheio de problema. Essa é a realidade nacional. É isso aí. Tem um detalhe, né, Rogério? Muitas vezes, quando eles colocam naquelas máquinas para poder... Aquele liquidificador de plástico, começa a aquecer, para não aglomerar, o que o cara faz? Ele joga um balde de água lá, que sabe lá de onde vem. Aí põe a água dentro de uma extrusora a 200 graus. Não tem como sair vapor, não tem nada, ele vai ficar canelinha, ficar marronzinho, não tem jeito. E geralmente essas extrusoras não têm uma degasagem, né, para ajudar a tirar um pouco da umidade durante o processo. Não tem nada. Se tiver sorte, na saída alguma coisa vazar. O Henschel, né, que é um liquidificador. O Henschel, que é um liquidificador, né, que eles usam para aglutinar o material. Então eles aquecem o produto, jogam água para poder dar aquela encolhida e dar peso no material. E aí o material vai úmido mesmo. E é aquilo que você falou, né? Você não sabe de onde que vem essa água. É fácil. É só olhar o antecessor do Manuel lá atrás. Esse é o quadro. Eu acredito que vai mudar, já está mudando a partir do momento. O que a gente tinha antes? Quem que usava produto reciclado? Quem usava produto reciclado era o cara que queria fazer peças mais barato. Quem que vai usar produto reciclado agora? É o brand owner. Então, vai vir. Por que a BASF faz uma... Por que ela começa a trabalhar muito forte agora? Porque ela já vislumbrou esse mercado lá na frente com o brand owner, vocês devem conversar muito, e sabe que esse tipo de reciclado que está sendo feito hoje não vai ser mais aceito dentro do brand owner. E aí você tem que construir toda essa cadeia. Então, não, com certeza. E a gente tem dentro da BASF, né, várias outras unidades de negócio, né, estou falando isso porque a gente atende o mercado de home care, o mercado de personal care, o mercado de nutrição humana, então a gente tem acesso a muito brand owner. A gente sabe o que eles estão pedindo, a gente sabe onde eles querem chegar, e eles com certeza precisam de PCR de boa qualidade, né? Não é qualquer PCR. E no preço de resina virgem acima. Aí no preço de resina virgem acima, isso vai pagar essa diferença de custo. Eu acredito que seja o cenário. Agora, a gente está convivendo com todas essas outras empresas que estão buscando preço? Tem as empresas que estão buscando preço, mas esses daí não vão, no meu ponto de vista, tá, pessoal? Está aberto aí para vocês colocarem a opinião de vocês também. E o que a gente vê hoje, a movimentação, que as próprias empresas que estão aterrando, elas não vão querer mais aterrar, eles vão querer separar. E são empresas grandes, essas empresas grandes, elas têm condições de aportar mais tecnologia para o negócio. O que faz muito sentido, que você está cuidando desde a limpeza, para dar depois a aditivação, e ainda a gente tem uma outra coisa, quando a gente vai ter uma parte que a gente vai misturar materiais, não tem jeito. E aí, o que a gente vai fazer para resolver se eu tiver lá 2, 3%, se eu tiver um pouco de PVC, se eu tiver um pouquinho de nylon, se eu tiver um pouquinho de multicamada, como é que a gente faz para resolver esse negócio sem perder qualidade, né? Com certeza. Isso é importante para o futuro, sem dúvida. Posso fazer mais uma pergunta? Agora é outro chapéu, né? Eu tenho vários chapéus. Adiante, realmente você precisa, Cassinelli. É verdade, senão queima, né? Ô, Bruno, é o seguinte, tem alguma experiência, porque PET a gente sabe que tem food grade, e tem no mundo inteiro, inclusive no Brasil,
empresas que fabricam PET food grade, né? Uhum. Polietileno e polipropileno, com esses aditivos, com esses sistemas de lavagem aí, você já tem alguém produzindo PE e PP food grade? Olha, não que eu saiba, e até onde eu sei, esse ainda é um gargalo desse mercado de reciclagem, né? Pelo que eu entendo, a gente ainda não pode usar a resina PCR em contato com alimento. E se eu não estou errado, até eu acho que essa virou como uma das frentes da rede, não é? Eu não, Sim. Uhum. então, mas assim, não conheci ninguém ainda nenhum reciclador que esteja pelo menos falando assim mais publicamente que está fazendo um PE, por exemplo, para ter contato com o alimento, tá? Ok, obrigado. E o Bruno, eu sei que você está trabalhando bastante nessa parte aí de reciclagem mecânica. Existe algum projeto da BASF em outras também reciclagem, ou é só reciclagem mecânica que a BASF trabalha hoje? A BASF tem algumas iniciativas com reciclagem química, muito focado na Europa, e pelo que eu entendo, foi uma decisão de começar essa jornada por lá, por uma questão regulatória, de que o mercado já está mais avançado nesse tema, e outros continentes ainda estão menos avançados, mas não tenho muitos detalhes, porque quem cuida dessa parte também é uma outra unidade de negócio que não tem a ver com nossos aditivos para plástico, né? Mas sim, a gente já tem algumas iniciativas com parceiros, mas foco tudo na Europa por enquanto, tá? Não sei te dizer quando que isso vai ser expandido de alguma maneira para outras regiões. Legal. Pessoal, está aberto. Fiquem à vontade. Linho, Gabriel. O Gabriel também conhece já um pouco do produto. Se o Gabriel quiser falar alguma coisinha, está Fala aberto. bem aí, Gabriel, fala bem. É o merchan agora, hein? Eu achei. O produto já foi testado com a gente tem usado, nos deu uma qualidade na parte de oxidação e na parte de cor também. Melhorou a parte de cor do produto acabado final. Isso é importante para a gente, porque dá uma oportunidade de nosso produto acabado de estar misturando mais adequadamente, né? Mas isso já a parte da aditivação, né, Sim, Gabriel? na parte de aditivação e na parte de reciclagem também. Reciclagem também. E da limpeza, assim, porque vocês já receberam um pós-consumo. O nosso produto mais importante que a gente tem trabalhado é o pós-industrial. Então, o pós-consumo, e aí entra um pouquinho nessa faixa aí dos 5% de PP, com certeza. É uma impureza que está entrando mesmo com o PE, e ele ajuda. Ele faz essa trabalho de oxidação, mas a gente tenta buscar também a compatibilização, né, Bruno? Sim. Legal. E o pessoal, todo mundo quietinho hoje, Bruno? Será que o pessoal não jantou? Eu achei muito interessante. Cadê o Amarildo? Não voltou? O Amarildo acho que não voltou. O Amarildo acho que caiu o celular dele, porque eu mandei uma mensagem para ele, acho que ele não conseguiu responder ainda. Deve ter ficado sem bateria. Porque o Amarildo, como ele conhece bastante as cooperativas, nem o Amarildo e nem o Hartmann que conhece, acho que eles estavam com outras reuniões hoje. Essa parte, como é que nessa parte de cooperativas, de produtos químicos, como é que vocês estão para testar isso, para checar essa parte? Porque a gente tem contato com algumas cooperativas. Como é que faz para fazer teste, para a gente tentar ver essa parte organoléptica do produto? Olha, falando das 3 soluções que a gente tem, a parte primeira parte do equipamento, para ver isso em operação, imagino que a gente consiga fazer isso já no ano que vem, né? Uma vez que a gente tem já a licença e a etiquetinha que falta, a gente consegue trazer alguns desses equipamentos para o Brasil. E começar. Né? Você tem o valor desse equipamento, Bruno? Uma ordem de grandeza ou não? Olha, eu tenho uma ordem de grandeza na Europa. Eu não sei dizer ainda como que isso chega na América do Sul por conta de imposto de importação e tributação em geral, não sei dizer.
Na Europa, se eu não estou errado, eles estão falando numa ordem de grandeza de 5.500 euros. Sinceramente, achei assim que tá de graça, a oportunidade. Vai chegar aqui por uns 8 mil euros, multiplica por 6, é 48 mil reais. Cancinelli, tem o projeto que foi votado hoje do Carlos Gomes, que nós fizemos como é que se fala? A live com ele aqui conosco, e aí ele tem um projeto de estar reduzindo essa parte de custo para reciclagem. Precisa ver se em algum momento isso não encaixa dentro. Pode ser. Eu acho que vale a pena, então, se tiver isso, Bruno, e ele é muito focado nas cooperativas, o Carlos Gomes. E, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, já existe uma lei, que é a Dani Ortiz, que as empresas do Rio Grande do Sul, que elas podem abrir mão, acho que até 6% do imposto de renda delas, se ela colocar isso aí para as cooperativas. Então, depois, eu acho que vale a pena a gente conversar com isso, porque se a gente tem cooperativa fazendo melhor, você vai ter lá um reciclado de melhor qualidade. Aí depois, se você quiser falar, talvez possa começar em algumas cooperativas aqui do Rio Grande do Sul, porque a empresa, ela bate lá, para ela bater 6%, tem empresa que tem crédito muito grande de ICMS. Então, se ela bater e jogar isso daí para a cooperativa, você pode ter um monte de cooperativa mais bem preparadas para fazer a separação, tá? Então, depois, se você quiser falar sobre isso, você entra em contato, a gente conversa. Com certeza, com certeza. Então, e ver se consegue, eventualmente, que chega mais ou menos a esse preço aqui também no Brasil depois. Porque... Isso tudo é muito, muito novo para mim ainda, né? Eu sei que esse é o preço que tem sido falado na Europa. Tem essa questão tributária que eu comentei, ótimo se tiver algum tipo de isenção por causa do foco em reciclagem, né? Mas vamos ver, amanhã eu tenho uma conversa com o responsável por novos negócios nas Américas. Ele fica nos Estados Unidos, vamos ver o que ele já tem de informação nova, né? Mas a gente está agora nesse processo de entender como que a gente põe esse produto no Brasil de fato. A gente já viu a apresentação, legal, bonito, mas como que a gente pega esse negócio agora e põe aqui? Esse é o foco, né? A gente está aprendendo a fazer isso ainda. Essa empresa não tem nenhum recurso aqui no Brasil, então a gente está tentando ajudá-los enquanto não tem uma pessoa focada nisso. Legal. Ô, Bruno, essa ferramenta que você fala seria um checkerzinho para ver o tipo de polímero? Isso. Calma aí, ó. Eu vou abrir o site aqui para vocês darem uma olhada rapidinho. Depois vocês podem até... Ele parece aquele leitor de código de barra, não é isso? Parece. Um pouquinho. Aí o aparelho fica ligado ao celular. Eu acho que é tipo um Bluetooth da vida, tá? Você instala um programinha. É um tripode da Star Trek lá do Spock. Olha só. Infravermelho próximo. Ó. Coisa de umidade, de hidratação, umidade que ele consegue ver. É o NIR lá. É o NIR. O NIR infrared lá. É isso aí. E aí, isso é muito interessante, porque se a empresa recebe um lote grande de um produto, fica na dúvida o que é, ele já separou, já tem uma... Tá vendo, ó? E o que eu achei muito interessante também, Bruno, vamos começar um pouquinho lá na lavagem, né? Quando você falou que a gente consegue retirar toda o adesivo, tá? E aí, se você consegue retirar o adesivo, vocês têm alguma solução para retirada de tinta ou mesmo para delaminar materiais? Olha, só fazendo teste, tá? Essa pergunta eu já ouvi várias vezes em algumas calls que eu participei com o contato dessa área de negócio. E a resposta era sempre: não sei dizer, vamos fazer um teste? E é sempre a melhor maneira de descobrir. Respondendo à sua pergunta que eu não terminei, né? Você tinha falado de teste e tal, de estrutura local. Essa unidade tem laboratório em Jundiaí. Então dá para rodar teste rapidinho. Manda os flakes, sabe? É rápido. Eles também têm
laboratório na Itália. Se for algo talvez muito mais elaborado, dá para fazer fora do país. E nós, da área de aditivos, também temos laboratórios nos Estados Unidos, Europa. Então, dependendo do tipo de teste que o parceiro pede, a gente manda a resina, manda um corpo de prova, sei lá, manda uma resina aditivada e consegue fazer teste também nos Estados Unidos. Ô, Bruno, esse laboratório nos Estados Unidos é próximo de Nova York? Sim. Era o ESIBA, né? Isso, o ESIBA. Tarrytown. Maravilhoso, muito bem montado, por sinal. Tarrytown. Ó, eu coloquei aqui a foto, acho que dá para ver, né? Eu falei do tamanho de um celular, né? Um celular antigo, talvez, né? Daqueles mais gordinhos. Mas assim, cabe na palma da mão, tá vendo? Você aponta para um determinado plástico, ele imediatamente faz uma leitura no celular e aí ele fala qual que é o plástico, né? Aqui, ó, ele já tem alguns tipos de plástico que ele consegue ler e eles falam que a lista está sempre aumentando, né? Então, se eu não me engano, eu tô até lendo aqui, ele vai conseguir, eu acho que isso não está pronto ainda hoje, mas eles estão já desenvolvendo para falar a proporção de PE e PP de um determinado produto. Então, muito interessante. Eu tô super entusiasmado para tentar mostrar isso na prática para a cadeia, né? Ainda não consegui, mas acho que em breve... Logo a gente vai ter um aqui no Brasil para experimentar? Espero que Q1 já tenha coisa por aqui, né? Tem que ter. Daqui 3 meses tem que ter. Ah, que legal. Acho que é só mexer no algoritmo, viu? Porque se você tem o chip que faz a leitura do infravermelho ali, é só trabalhar o algoritmo. Esse eu não vejo muito problema, não. Olhando assim sobre o aspecto técnico do equipamento, entendeu? Uhum. Eu tenho um colega na Universidade de São Paulo, se você precisar de ajuda, ele trabalha só com esse tipo de coisa aí. Legal, se você precisar de algum suporte, eu te passo depois aí. Legal, vou deixar anotado aqui. O que mais, pessoal? Quem mais quer fazer? Se ele é um tipo de infravermelho, né? Ele faz análise de pico, né? Exatamente. É o infraquantitativo, né? E ele pega os picos, vê as relações, Rogério, e depois trabalha. Se tem pico diferente, ele consulta a biblioteca e um abraço. Os picos, ele sabe quais são os polímeros, e pela intensidade do pico, ele sabe quanto tem de cada material. Você vê aí que já tem gente para ajudar a resolver o problema, né, Bruno? Sim, isso que é bom, né? É o que eu falei lá no comecinho. Economia circular não vai dar certo só com uma empresa colocando energia, né? Depende de todo mundo abraçar um pouco a causa junto e fazer acontecer. Acho que acho que esse happy hour aqui mostra um pouquinho isso, né? Tá todo mundo interessado em seguir no mesmo caminho. É verdade. E se você quiser identificar o polietileno seu ou o polipropileno seu, agora fazer uma propaganda. Clica em ciclopac.com.br. Que a gente já tem um cheque parecido com esse aí. Como é que fala? Ciclopac? Ciclopac.com.br. É o mesmo processo que você está utilizando. Só que a gente não faz a leitura do infravermelho. É outra técnica de leitura para você identificar se aquele produto é seu ou não. É como se fosse um traçador, entendeu? Um tracer para fazer as coisas. Bom, exatamente. Pessoal, vocês têm mais alguma pergunta ou a gente vai deixar o Bruno jantar? Já jantou, Bruno? Comi um lanchinho rapidinho antes que eu falei, né? Eu tava na rua, saí correndo, falei, caramba, eu vou atrasar, né? Saí correndo, fiz só um lanchinho. Não, então... Ô, Bruno, pessoal, tem mais alguma pergunta? Eu quero o contato do Bruno depois. Que eu tô aqui... Mexi nessa porcaria de telefone, agora sumiu tudo aqui. Eu só tô ouvindo, mas não tô vendo nada aqui. Vai te custar muito caro. Rapaz, que isso? Baiano, faça isso não, com o São Carlense. Ô, Bruno, cara, olha, muito obrigado mesmo. Eu não sei se você quer fazer mais alguma consideração, se você quer deixar alguma coisa, falar alguma coisa da BASF, fique à vontade, porque depois agora ela está sendo gravado e tem bastante gente que acaba assistindo isso depois, tá? Legal. Não, só agradecer aí pelo convite.
Acho que foi super interessante também, anotei algumas coisas aqui. É bom saber quais são as dúvidas, o que o mercado tem pensado, o que o mercado gostaria de fazer e de entender, porque essa jornada da reciclagem é nova. A gente está aprendendo muita coisa conforme a gente caminha. Então, quanto mais a gente falar sobre, mais rápido a gente atinge os objetivos da cadeia, né? Acho que o objetivo não é só da BASF, não é de nenhuma empresa isoladamente, o objetivo é da cadeia como um todo. Então, queria agradecer aí pela participação, e quem precisar bater um papo com a gente depois, eu acho que o Manuel consegue disponibilizar o nosso contato e a gente conversa mais. Não, tá ótimo. E aproveitar essa rede, porque assim, sem brincadeira mesmo, o pessoal que está aí hoje tem muita experiência, principalmente na parte de poliolefinas, tanto polietileno quanto polipropileno. Então, se você precisar de alguma coisa, informação nesse sentido, ou algum lugar para fazer teste, ou quiser alguma coisa com cooperativas, você pode entrar em contato que a gente consegue tá te colocando próximo dessas pessoas. Porque, como eu te falei, quando você traz uma solução dessa, para a gente é muito importante, porque a gente vai respeitar a hierarquia, que é a primeira, a reciclagem mecânica. Não Legal. tem como fugir disso. Tá bom? Legal, beleza, combinado. Te agradeço um monte, muito obrigado mesmo, e agradece todo mundo aí na BASF também, da gente conseguir ter essa conversa aí legal, bem descontraída. E eu não sei se essa apresentação você pode disponibilizar ou não. Se você puder disponibilizar, você me manda no WhatsApp que eu coloco no grupo. Pode deixar, eu te mando sim. Me manda? Amanhã eu faço um PDF e te mando. E aí, se você quiser colocar lá os contatos ou o site da BASF, como é que a pessoa procura, entra em contato, a gente faz. Tem uma pessoa que é um grande reciclador, hoje acho que ele não pôde estar, que ele falou que depois queria que gravasse, que ele vai assistir na sequência. Legal. Tá bom? Combinado. Obrigado mais uma vez, Bom, então. muito E obrigado. bom descanso para vocês. Parabéns aí pelo trabalho que vocês têm feito. Achei muito interessante mesmo, viu? Legal, obrigado. Boa noite, abraço, pessoal. Parabéns.